Queridos, o pastor Aloísio, hoje de manhã, trouxe uma palavra maravilhosa. Eu vou citar, assim, rapidamente. Está gravado, né, Luiz? Está gravado. E logo vai estar no site da igreja, você vai poder escutar. Mas eu quero falar sobre o texto que ele leu, para, em cima, né, desse texto também, trazer a palavra de hoje, andando com Deus. Amém? Então, queria que você abrisse no livro de Judas, no versículo 14. Judas fica imediatamente antes do livro de Apocalipse. Então, Judas 14 e 15. Ontem nós estivemos na Catedral Shalom, acho que é assim o nome, lá em São Gonçalo, né, do pastor Baratella, da pastora Sandra Baratella. Aí a pastora, depois que ouviu a pregação, ela disse assim para mim: escuta, como é que você faz? Você pede ao pastor para ficar pregando o tempo inteiro para você ouvir? Aí eu fiquei olhando assim para ela, não, porque a gente tem que ouvir, porque é muito bom, né? Falei assim, não, eu não faço isso, coitado. Vai pregar para mim, vem cá, enquanto eu estou fazendo comida, prega, não dá, né? Mas isso quer dizer que eles foram muito abençoados ali com a palavra, né? E realmente Deus tem dado esse dom, né, para o servo do Senhor. Então, ele leu aqui esses dois versículos que dizem assim: quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Amém? Então, ele nos disse dessa forma assim, que eu realmente, Enoque para mim, o mais importante para mim de Enoque é que Enoque andou com Deus e foi tomado para Deus. Mas, de fato, Enoque, ele foi um profeta. E a palavra de Deus em textos, como esse aqui, em próprio Hebreus, fala desse dom de Enoque. Então, Enoque, aos 65 anos, né, que a gente supõe que ele teve uma experiência muito forte com Deus. E ele teve um filho, a quem ele botou o nome de Metusalém. E Metusalém significa o seguinte: depois da sua morte acontecerá, isso virá. Depois da sua morte, isso virá. Depois da sua morte aconteceria algo muito terrível, né? E se a gente começa a fazer os estudos das gerações, Matusalém ou Metusalém, ele viveu 969 anos. Ele foi quem mais viveu daquela geração, né? E quando ele nasceu, quando o pai dele teve essa experiência, parece que ele foi muito marcado. E aqui a gente tem registrado em Judas essa palavra de que ele anunciava que para os ímpios, que para todos aqueles que estavam vivendo longe de Deus, viria o juízo. Ele falava acerca de juízo, ele falava acerca de um grande acontecimento. E a gente sabe que lá atrás, em Noé, houve o dilúvio, né? Então, quando você vê imediatamente após a morte de Metusalém, houve o dilúvio. E quem é que foi salvo? Foi Noé que foi salvo, a gente sabe disso, e a família dele. Mas foi pregada a palavra de Deus ali. Agora, a ênfase que o pastor Aloísio deu sobre Enoque, é que Enoque, a partir daquela experiência,
ele começou a andar com Deus, ele viveu mais 300 anos. E a palavra de Deus diz que ele permaneceu andando com Deus. Então, ele deu ênfase a essa constância, porque ele teve uma experiência de saber que viria o final. E ele não ficou desesperado. A atitude, a reação que ele teve foi o quê? Foi a de andar com Deus. E nós estamos vivendo dias que anunciam a volta de Jesus. Não é verdade? O arrebatamento da igreja. Nós estamos vivendo dias difíceis. A gente liga a televisão, o pastor Orlando aqui foi orar, e ele não pôde se deter só no país, no estado, e em Israel ele teve que orar mais, porque as coisas estão acontecendo. E a televisão, os satélites, a gente sabe tudo em tempo real. Né? Quer dizer, naquela época de Noé, as coisas aconteciam, mas não se sabia tão rapidamente. E hoje em dia, ainda, vamos dizer assim, para tornar a situação mais difícil para nós, a gente sabe com tempo real. Então, a gente liga a TV, dá um certo pavor, não dá? Humanamente falando, a gente diz, meu Deus, o que vai ser dos meus netos? O que meus netos vão viver? Mas a nossa esperança não está nesse mundo, a nossa esperança está no Senhor. Então, Enoque, embora ele tenha tido aquela experiência tremenda, ele botou o nome do filho dele, Matusalém ou Metusalém, e ele foi afetado de maneira a andar com Deus. E o que significa andar com Deus? Andar com Deus é você ter os seus pensamentos em Deus, é você ter os atos de amor pelo Senhor, é você ter os atos de amor pelas pessoas, é você dizer não ao pecado, é você dizer não ao que essa geração oferece. Quer dizer, no caso de Enoque, ele andava com Deus, ele agradou tanto a Deus que Deus fez o quê? O tomou. Não é assim que a palavra fala? Depois, se você puder ler Gênesis, a partir do verso 21, que fala, né, sobre Enoque. Se você ler no verso 19, diz que o pai de Enoque teve vários filhos. Jared. Teve vários filhos. E os outros filhos não são mencionados. Quer dizer, ele foi mencionado, por quê? Porque ele teve uma vida diferenciada diante de Deus. E ele era um homem comum, ele se casou, ele teve filhos, né? A gente sabe de Metusalém, outros filhos, e ele era um homem comum, como nós somos pessoas comuns. Mas diante de uma revelação tão grande, e diante de uma expectativa tremenda, ele começou a andar com Deus. E durante 300 anos, não sabemos, não foi registrado o que se passou, mas ele se manteve fiel ao Senhor. Até que o Senhor disse, vem para cá, não te quero mais aí, eu quero você junto comigo. E ele foi arrebatado, não é? Em Hebreus fala sobre isso. E ele está na presença de Deus lá desde então. Mas aí o Senhor, né, me tocou assim, vamos dar continuidade ao que o pastor Aloysio falou. Ele fez uma oração muito importante, né? E você que não estava aqui, você também foi incluído nessa oração. E de uma tomada de postura na nossa vida, dando um basta para tudo aquilo, toda a cobrança do inimigo, toda a cobrança dos credores, né? Não apenas financeiramente falando, mas do inimigo mesmo que cobra das nossas vidas por atitudes, por coisas que nós mesmos fazemos, mesmo amando ao Senhor, mesmo conhecendo a palavra, muitas vezes a gente faz coisas que nos torna o quê? Nos torna devedores, certo? Então, ele hoje fez uma oração aqui, dando um basta para todos esses credores, no nome de Jesus, para a gente prosseguir a nossa vida
com liberdade. Então, é desse ponto que eu quero tomar. Eu quero que a gente pense sobre esse andar com Deus, certo? Esse andar com Deus. Né? É possível que muitos contemporâneos de Enoque tenham morrido no dilúvio. Até, né, vem o descendente dele, Noé. Então, eu queria que a gente pensasse em pessoas que a palavra de Deus fala que andaram com Deus. Então, eu citei Enoque, agora eu quero citar Noé. Noé, a palavra de Deus fala que ele andou com Deus. Ele era um homem reto, ele era um homem obediente ao Senhor. Era um homem maravilhoso. Amém? Vamos abrir aqui. Deixa eu ver aqui. Gênesis capítulo 6, vamos lá? Em Gênesis 5, a gente tem a genealogia, né? Em Gênesis 6, verso 5, fala assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Vai até o 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé o quê? Noé andava com Deus. Amém? Isso foi um diferencial na vida de Noé. Verso 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Você está lembrando de alguma coisa? Né? Parece que eu escutei sobre violência nesses últimos dias, né? Você também? Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Não é? Então, Noé era um homem justo e íntegro. Ele andava com Deus, ele pregava a justiça, ele foi o pregador da justiça. Embora ninguém tenha se convertido, vocês já imaginaram o tempo que ele levou construindo aquela arca e o tempo que ele levou pregando, e ninguém se converteu. Deve ter sido frustrante, né, para ele. Mas como ele andava com Deus, o Senhor o renovava a cada dia, e ele levantava e ele continuava pregando. Né? Andar com Deus é andar em justiça e integridade. É não aceitar ou praticar a parcialidade, a adulteração, a corrupção. Paulo nos ensina que para nos tornarmos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Não é? Vamos ver isso que Paulo falou? Paulo, ele diz para a gente que a gente vive no meio de uma geração corrompida e corrupta. Isso daí não é novidade. Mas em Filipenses, o apóstolo Paulo, vamos ver o que ele nos ensina aqui. Filipenses. Capítulo 2, né? Filipenses, capítulo 2. A partir do verso 15, olha, 14. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Amém? Glória a Deus. Então, era dessa forma que Noé
vivia andando com Deus, pregando a palavra, obedecendo a Deus. Ele construiu aquela arca naquele momento, né, que nem chovia. E ele não sabia como é que ia ser aquilo, mas ele creu pela fé e ele obedeceu ao Senhor. Amém? E toda a sua filha, se for por obediência a ele, né, seja como for, eles foram abençoados. Amém? Entraram naquela arca. Outra pessoa, né, existem vários exemplos de pessoas que andavam com Deus. Mas a gente pode pensar em Abraão. Vamos ver lá em Gênesis 17? Volta lá para trás. Gênesis capítulo 17. Versículos 1 e 2. Fala assim: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Amém? Essa questão da gente andar com Deus não é só que a gente queira andar com Deus. Deus quer andar conosco. Amém? Ou seja, Deus quer que a gente ande com Ele. E aquele servo de Deus, Abrão, o Senhor falou para ele: anda na minha presença e ser perfeito. E ele logo fez uma aliança de abençoá-lo e de multiplicá-lo sobremaneiramente. Amém? Quer dizer, nós, até pela fé, somos descendentes de Abraão. Amém? E foi aquela aliança que Deus fez com ele. E Deus cumpriu sua promessa. Deus enviou Isaac. E nós somos filhos de Isaac pela fé. Amém? Glória a Deus. Outra pessoa que o Senhor falou, né, Davi. Vamos ler? Vamos ler, não vamos ler, vamos ler citação, em Atos 13, 22. Né? Aqui fala, quando Saul foi tirado, né, como rei, e diz aqui no verso 22, e tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Amém? Achei um homem segundo o meu coração. Aquele que anda com Deus, ele tem um coração segundo o coração de Deus. Amém? E a gente precisa desejar andar com Deus. A gente precisa desejar esse coração. No Salmo 16, 8, diz assim: o Senhor tem sempre à minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Né? Salmo de Davi. Tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Salmo 116, 9. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Deus tem um anelo em seu coração de andar com o homem. Andar com Deus tem sido o anelo do teu coração. Não é? Hoje o que o pastor Aloísio pregou aqui, e que ele falou tão firmemente sobre essa reação
que Enoque teve, quando ele teve aquela experiência tão forte com Deus. Em vez dele sentir o pânico, em vez dele começar a gritar para as pessoas, atemorizando as pessoas, né? Vem o juízo de Deus, né? Sei lá, vocês todos vão ficar perdidos. Ele começou a afetar as pessoas com quem ele vivia. Ele começou a influenciar as pessoas do seu círculo. Ele começou a abençoar as vidas. Por quê? Porque ele andava com Deus. Deus quer andar conosco. Deus quer estar conosco. Ele quer nos abençoar. Assim como ele chamou Abraão. E ele disse, anda no meu caminho e ser perfeito. Assim ele está chamando, que você possa botar teu nome. Anda no meu caminho, Beth, e ser perfeita. Amém? Aí você pode colocar, cada um pode colocar o seu nome. Porque o Senhor, Ele quer abençoar a tua vida. Essa aliança que Ele fez com Abraão, a gente pode se apropriar dela para nós. Amém? Bênçãos que Jesus conquistou na cruz são nossas, mas a gente precisa o quê? Permanecer no caminho, no caminho. E aqui, continuando, voltando lá para Judas, onde a gente começou a ler. Queria que a gente voltasse para lá. O livro de Judas é um livro curto, mas um livro bem efetivo, né? Bem firme. E ele continua aqui no verso 16. Se você depois puder, leia todo esse livro. E ele fala assim, os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Amém. Amém, queridos. Queridos, nós temos vivido o que está descrito aqui nessa palavra. Tempos difíceis, tempos de violência, tempos em que a igreja está corrompida. Tempos de mau testemunho, tempos de desistência, de deserção, pessoas que desistem da sua fé. Mas nós não vamos ser um deles, amém? Nós vamos guardar a nossa fé, vamos guardar o nosso coração. Nós vamos guardar a esperança. A esperança, a fé e o amor. São as três coisas que permanecem. Mas nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos tomar uma firme decisão. Enoque, quando teve aquela experiência com Deus, não se fala de antes dos 65 anos. Mas se fala ali sim, que a partir daquela data, ele foi marcado. Ele começou a andar com Deus e ele andou até o fim. E continua na presença de Deus. Nós não sabemos o que ele passou, mas nós sabemos o que temos passado.
E nós temos vivido e nós temos experimentado. Mas o Senhor é conosco, o nosso Jesus Cristo vive. E Ele é a nossa esperança. Amém? E nós temos que guardar o nosso coração e temos que nos posicionar. É tão interessante a gente pensar que a gente pode pregar o Evangelho, a gente pode ensinar para os nossos filhos, a gente pode ensinar na igreja para as nossas ovelhas, a gente pode ensinar na classe de uma escola dominical, a gente pode compartilhar do amor de Deus, a gente pode testificar com a nossa vida, mas a decisão é individual. E a minha decisão não assegura a decisão dos meus filhos. A minha decisão não assegura a decisão de vocês. E a decisão de vocês não assegura a decisão dos seus filhos, dos seus amados e daqueles a quem você apregoa o Evangelho de Cristo. Porque isso é uma decisão individual. Mas esse afastamento e esse esfriamento que a gente está vendo acontecer tem que mexer com o nosso coração. A gente não pode ser o mesmo. Quando Neemias soube notícias de Jerusalém, que trouxeram notícias que os muros estavam derrubados, que estava tudo queimado, que estava tudo desolado, Neemias estava como copeiro do rei, num lugar lindo, num lugar rico, num lugar maravilhoso. E ele, quando escutou aquelas notícias, ele chorou. E ele começou orando por Jerusalém. E ele começou orando e depois ele fez o quê? Ele se dispôs a ir. E foi para trabalhar. E Deus o abençoou. Então, queridos, nós precisamos andar com Deus. Esse andar, esse caminhar, é como Judas, aqui irmão do Senhor, falou na sua epístola, que nós precisamos permanecer firmes aqui, nos edificando nossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Guardai-vos no amor de Deus. É dentro do amor de Deus que a gente fica guardado. E a gente se guarda ali, esperando a misericórdia do Senhor. O Senhor, Ele vem nos buscar. Tudo isso vai acabar. Só que é como o pastor Aloysio disse, a gente não pode parar de fazer o que a gente está fazendo. Nós não vamos parar de estudar, de trabalhar, para a gente sentar na igreja e esperar a volta de Jesus. Muitas pessoas já fizeram isso. Nós temos que estudar, trabalhar, pregar o Evangelho e seguir a nossa vida firmes com Jesus, porque Ele vai voltar. Mas nós temos que guardar o nosso coração, guardar de parcialidades. Nós não podemos ser parciais, nós não podemos ser injustos. Nós não podemos aceitar o que as pessoas aceitam nesse mundo. Você sabe que eu fui comprar um peixe, um filé de tilápia no Mundial. Então, estava lindo aquele filé. E tinha a tilápia inteira. E na hora que ele pesou aquele quilo de tilápia, ele botou o preço da tilápia. Ele errou. Ele botou o preço da tilápia inteira, que era mais barata. Aí, quando eu vi aquilo, eu falei assim, puxa, como está barato? Eu olhei assim, aí eu olhei o preço do quilo e olhei ali as tabuletas. Então, na mesma hora, eu disse para ele, escuta, você botou errado. Aí ele, ai, é verdade, ele consertou. Mas ele me olhou com um olhar de espanto. Por quê? Porque hoje isso não é comum. Agora, isso é uma coisa que tem que ser natural na nossa vida. Amém? Tem que ser dessa forma. O nosso andar com Deus
Não é só na igreja, não é só em casa lendo a Bíblia, tem que ser no dia a dia, tem que ser no nosso caminhar, é andando com Deus. Tem que ser em tudo. Nós temos que testificar, nós temos que ser misericordiosos, nós temos que ajudar os pequeninos, nós não podemos ser implacáveis. Sabe que é muito fácil. Você sabe como essas heresias aí, ou essas religiões radicais surgem? Muitas vezes elas surgem dentro da igreja evangélica, que pegam a Bíblia e começam a torcer, e começam a impor a seu próprio modo. E nós temos que ter o temor do Senhor. Nós precisamos edificar a nossa fé santíssima, uma fé santa. Nós precisamos ser movidos pelo Espírito Santo, nós precisamos ter misericórdia. Nós precisamos ver essa situação e precisamos o quê? Chorar por essas pessoas. Será que no seu trabalho, aquelas pessoas todas que estão ali, será que você já teve oportunidade de orar por elas? Eu não vou nem dizer falar. Será que você pensou que lá no seu trabalho, você está ali não apenas para cumprir as metas que são determinadas para você? Será que aquela pessoa desbocada, que está ali o tempo inteiro, será que aquela pessoa que está vivendo uma vida completamente imoral, você, tudo bem, eu vivo a minha vida, essa pessoa vive a vida dela, mas se você olha para essas pessoas e você não tem misericórdia, será que você está andando com Deus mesmo? Entende? É isso que eu queria que nós pensássemos. Porque o andar com Deus é isso aqui. É nos compadecermos, no verso 22, daqueles que estão com dúvida. Nos compadecermos daqueles que nem em dúvida estão, que estão completamente céticos, que estão completamente afastados. Nós precisamos amá-los. Então, quando a Suzana vem contar um testemunho assim, isso é maravilhoso. E quanto mais eles orarem, né, quanto mais nós orarmos, quanto mais nós falarmos, mais o Senhor vai mandar pessoas que necessitam. Não é verdade, Suzana? Por quê? Porque nós estaremos o quê? Dispostos a pagar o preço, dispostos a fazer aquilo que o Senhor nos chamou. Então, era isso que eu queria falar com vocês. Deus tem um desejo de andar contigo. Deus quer que você ande com Ele. Deus quer estar contigo todos os dias da tua vida. Mas como é que está o desejo do teu coração? Porque nós estamos vivendo dias como os dias que Deus mostrou para Enoque que viriam, só que naquela época. E da mesma maneira que era uma profecia para o dilúvio, também era uma profecia já para hoje. Amém? Porque o Velho Testamento, o Novo Testamento está o quê? Latente no Velho Testamento. Então, da mesma maneira, olha que coisa interessante que o pastor Aloysio falou hoje. Por que Matusalém tinha que viver tanto? Porque se quando ele fosse morrer, viria o juízo de Deus, então Deus prolongou a vida dele muito. Por quê? Porque a graça de Deus, ela é sem fim. Amém? Então, todo aquele tempo em que ele estava vivo, né, ele nasceu, viveu 969 anos, eu acho que é isso, está certinho, né? 969 anos, e aqueles 969 anos, todos que estavam vivendo naquela época tiveram a oportunidade de ouvir a palavra. Porque Enoque foi tomado com 365. Né? Depois você confere lá se Noé já estava pregando, já estava vivendo ali para pregar. Né? Depois eu não conferi isso, mas alguém estava pregando.
a palavra ali. Podem ter certeza, porque Deus é um Deus de misericórdia. Então, ele prolongou a vida de Matusalém. Porque para mostrar o quê? Para ser a figura de quê? Da graça de Deus. Então, esse é o Deus que nós amamos, esse é o Deus que nós servimos. Ele está esperando que todo mundo conheça o Evangelho. Seja apresentado o Evangelho a todas as pessoas do mundo, todas as aldeias indígenas, africanas, lá no Polo Norte, né? Nos iglus, a palavra de Deus tem que ser pregada, e muitas vezes eles não estão nem respeitando a pregação, ele está se revelando, como a Suzana estava falando aqui. Muitos muçulmanos estão tendo a revelação de Jesus Cristo, estão se entregando ao Senhor. E é isso que Ele quer que a gente pregue o Evangelho, Ele quer que a gente tenha misericórdia, mas Ele quer que a gente ande com Ele. E andando com Ele, Ele vai nos dar capacitação, Ele vai nos abençoar, e a nossa própria vida vai ser luz, conforme nós lemos aqui em Filipenses. A nossa luz, a gente vai brilhar no meio de uma geração corrupta, de uma geração corrompida. Amém? No nome de Jesus. Então vamos orar? Vamos nos colocar diante do Senhor. Queria que nós pudéssemos pensar nas coisas mais simples da nossa vida. A palavra que está vindo à minha mente é inflexibilidade. Sabe, o nosso Deus é um Deus misericordioso. Ele ali naquele texto, Judas está falando de pessoas murmuradoras. Pessoas que deixaram a sua fé. Depois você leia o livro todo. Pessoas corruptas. E logo em seguida ele fala que nós temos que ter misericórdia. Queridos, nós não podemos ser inflexíveis. O que significa isso? O que você quer dizer, Luiziana? Eu quero dizer o seguinte, que muitas vezes, na nossa vida, nós começamos a caminhar e nós tomamos decisões que a gente não volta atrás. Não sei por que eu estou dizendo isso aqui, mas o Espírito Santo está me levando a falar isso. E eu me lembrei de José, marido de Maria, que a Bíblia diz que ele era um homem justo. Ele era um homem que andava com Deus. E quando ele soube que Maria estava grávida, ele não querendo infamá-la, ele a deixou. Ele tomou uma decisão. Ele sabia qual seria a pena para aquela moça que estava grávida. E ele não tinha nada com isso. Mas ele ponderou sobre aquilo. E o que Deus fez? Mandou um anjo falar com ele. Em sonhos, né? E o anjo o advertiu, dizendo: o que há no ventre de Maria é obra do Espírito Santo. Amém? E ele voltou atrás. Então, queridos, na nossa vida, muitas vezes, nós somos inflexíveis, porque nós tomamos decisões, e nós somos implacáveis. Mas se essa decisão não for a vontade de Deus, será que a gente tem que continuar com ela? Não. Então, eu queria que você apresentasse sua vida diante do Senhor, suas posturas. Qual a sua postura de vida? Ah, não, eu só faço dessa maneira.
Só faço desse jeito. Tem gente que é assim, não, eu só atendo, né? Tenho um tempo para atender as pessoas na segunda-feira. Se não for segunda, eu não vou atender. Não, e se Deus mandar a pessoa na terça? Vocês estão compreendendo o que eu quero dizer? Nós temos que ter flexibilidade. Sabe? Talvez um filho teu, uma filha tua, talvez um cônjuge teu tenha tomado uma determinada postura e você não gostou e você se fechou. Será que é para você ficar fechado? Ore ao Senhor, pondere, porque nós não podemos ser inflexíveis. Sabe? Quando Jesus com seus discípulos entraram, vocês lembram aquele texto? E ele começou a curar no sábado, e ele foi acusado. Ele disse: eu posso deixar o burrico caído no buraco, passar o sábado inteiro para só no domingo e tirar o burrico de lá? Não, há coisas que a gente tem que entender, que o Senhor pode mover. Amém? Os pães da propiciação que foram comidos, será que a gente não pode comer os pães da propiciação se tivermos fome? Então, queridos, nós somos muito religiosos. E o Senhor, Ele não quer que nós sejamos religiosos. Ele quer que nós andemos com Ele. É importante nós termos reverência. É importante nós congregarmos na casa do Senhor. Nós termos ordem na casa do Senhor. Mas nós não vamos deixar de ministrar a bênção. Não vamos deixar de compartilhar a bênção por inflexibilidade. Amém? No nome de Jesus. Quando a gente anda com Deus, Ele nos leva a um nível mais alto. A gente caminha com Ele, Ele leva a gente no colo dEle. Não é assim? A gente começa a andar com Ele, daqui a pouco o nosso passo é pequenininho, olha, Ele nos pega no colo e a gente anda no colo dEle. Essa que é a verdade. É assim que eu quero andar. Quero andar no colo, na palma das mãos do meu Senhor. E Ele quer que eu ande assim. Ele quer que você ande assim. E Ele não quer que você se atemorize com as más notícias. Nem as coisas mundiais, nem as coisas nacionais. E nem as coisas particulares da tua casa, da tua família. O Senhor vai tomar conta de tudo. Ele quer te orientar, Ele quer te usar para fazer o que você precisa fazer. Mas Ele quer que você viva em paz. Ele quer que você tenha certeza da vitória. Ah, Luiziana, mas isso é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Mas o nosso Deus é um Deus do impossível. Amém? E se você andar com Ele, Ele vai trazer alguma solução. Ele vai trazer. Eu não sei qual é, mas Ele vai trazer. Amém? O Senhor te diz nessa noite: anda comigo e ser perfeito. Se você quer andar com o Senhor e ser perfeito, embora você saiba que a perfeição é muito difícil, mas você tem que buscar. E você tem que se esforçar.